eu já vou aproveitar aqui, ó, o gancho do Marlúcio, falando: Mineirão vai ser do Cruzeiro. Este é o assunto que a gente vai entrar, porque o Pedro Lourenço, há exatos 8 dias atrás, esteve no programa Os Donos da Bola, da TV Band Minas. Tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele, e uma dessas perguntas que surgiram na oportunidade foi a questão do Mineirão. E ele revelou, né? Mineirão pede 300 milhões aí para repassar essa administração para o controle total do Cruzeiro. Ele também, na mesma entrevista, fez questão de refutar qualquer possibilidade do Cruzeiro construir estádio. Enfim, Amanda, e aí? Eu queria saber de você qual o caminho que você entende para esse tipo de situação do Cruzeiro com relação a Minas Arena, ao Mineirão. Não tem como o Cruzeiro questionar valores, que foi um contrato, a gente sabe muito bem como que se deu essa questão da Minas Arena, ou deve buscar negociar uma opção, porque o Pedro já falou, até para fazer justiça, o que durante pouco mais de 2 anos a gestão do Ronaldo sempre bateu. É muito ruim a questão do Mineirão, aí teve uma época que melhorou um pouquinho, e o Pedro voltou a bater forte nessa situação. Qual caminho você entende que seria o ideal, o melhor para o Cruzeiro nessa situação, Amanda? Valu, só o fato de o Cruzeiro ter tido aí nesse tempo, né, 2 donos e todos os 2 donos questionarem a questão de valores com a Minas Arena, e eu falo na questão de margem de lucro, né, obtida pelo Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro colocando ali um público que a gente sabe que vem batendo recorde atrás de recorde, e ainda assim está sendo bom somente para a Minas Arena, não é um bom sinal, né? O Ronaldo foi assim, mesmo como você disse, melhorando um pouco, está sendo assim agora com o Pedro, e acredito muito que o Pedro, por ter a experiência que ele tem, enquanto administrador, enquanto investidor também, ele sabe como as coisas funcionam, e ele fez questão de falar sobre isso também. Eu acho que o que o Cruzeiro pode fazer nesse momento é tentar negociar, é continuar tentando, né? Não quer dizer que ele não esteja tentando, né? Acho que não tem uma fórmula mágica. Em algum momento, não sei se o governo de Minas pode ajudar também. Ele foi perguntado sobre isso e ele fala que nunca houve, né, essa aproximação por parte do governo de Minas no intuito de ajudar. A gente sabe que o Mineirão ele preza, né, por ser enriquecedor para o Belo Horizontino, principalmente, mas por todos os torcedores dentro e fora de Minas Gerais, mas que precisam ser utilizado o estádio exatamente para esse tipo de evento, né? Para o futebol. Então, acho que é tentar negociar, Valu. Acho que não tem muito uma fórmula mágica, não. Tentar se aproximar ir tentando se aproximar também de quem pode nos ajudar, no caso, o governo, né? Do Romeu Zema. Mas eu posso ser muito sincera, eu ainda acredito que, infelizmente, a Minas Arena vai sempre prezar pelo lado onde convém, onde é o mais forte, né? Aquele lucro, a margem de lucro vai ser sempre maior a eles. E nem acredito que o Cruzeiro consiga ter essa autonomia de pegar essa administração, mesmo pagando o valor que quer a Minas Arena. Ainda assim, eu acredito que a Minas Arena pode colocar aí um dificultador ainda maior ao Cruzeiro, porque para ela é muito cômodo, né? Ter um lucro, uma margem de lucro que só aumenta cada vez mais, é sempre muito confortável. Estrategicamente falando, isso convém a eles e eles não devem querer abrir mão disso. Um abraço para Carmo do Cajuru, para Corinto, pertinho ali de Curvelo, onde eu tenho mais ou menos uns 550 parentes, graças a Deus. Um abraço para essa galera. E aí, Glauber, qual o passo que o Cruzeiro deve dar, na sua opinião? Pedro Lourenço já descartou, pelo menos neste momento, construir um estádio, e não está boa a negociação do Mineirão com o Cruzeiro neste momento. Então, essa questão de construir estádio, né, cara, às vezes um torcedor ou outro deveria fazer isso, mas
A gente que vai ali no Mineirão, a gente sabe a energia que tem, igual, tô aqui até representando a minha cidade aqui, que a cada jogo que tem, o povo aqui de João Molevade aqui está em peso aí no Mineirão, é muito carro, muitos ônibus, muitas vans, sempre, todo jogo assim, né? E a gente é apaixonado com o Mineirão, cara. Toda vez que eu vou no Mineirão, parece sempre que é a primeira vez, na hora que chega ali, que você vira ali a rua ali, que você vê o Mineirão. Então, o Mineirão é nosso, de fato, né? É meio clichê falar que o Mineirão é nosso, mas é nosso. Acaba sendo nosso mesmo. E então, essa questão de construir um estádio, acho que 90% cruzeirense não quer isso, né? Mas a gente também precisa, lógico, de ter algo que seja benéfico a gente. E a Minas Arena, volta e meia, desde 2013, né? Essa geração, o novo Mineirão ali com a Minas Arena, a gente sempre teve dificuldade, até deixou de jogar lá um tempo, mas precisa sim rever isso aí, ver aí o Zema, assim, no próximo ano entrar um novo governo, a gente está sempre pressionando, tem que ter mais pressão também por parte da torcida, porque tem que ser algo benéfico para a gente faz o Mineirão. Acho que o torcedor do Cruzeiro fez e faz o Mineirão, então a gente precisa de melhorar e a Minas Arena precisa rever isso aí para a gente. E aí, Jaime? Eu acho que é uma faca de dois gumes para o Cruzeiro, porque a gente tem um contrato que não é nada benéfico, e o Cruzeiro hoje é uma empresa e precisa também pensar nisso. A gente coloca quantos mil torcedores todo o jogo do Cruzeiro ali dentro, e o lucro é muito baixo. E o Pedrinho deixou isso muito claro. A gente até vejo aqui nos comentários a galera falando, a gente tem que construir um estádio. Com 300 milhões não se constrói um estádio no Brasil. Então a gente precisa de tentar entender também esse cenário, né? O Cruzeiro precisa sentar e trucar, porque vai chegar num momento em que, já é o momento, né? O Cruzeiro é o único time que joga com recorrência ali no Mineirão. O rival tem o estádio deles, que está passando por uma reforma lá, e enfim, a gente é praticamente único no Mineirão. Então a gente precisa de sentar com a Minas Arena e tentar pelo menos melhorar esse contrato. Construir um estádio, no meu ponto de vista, é algo muito utópico, assim. A gente está pensando onde vai ser esse estádio primeiro, com qual dinheiro esse dinheiro vai sair, aí vamos fazer um naming rights do estádio, vai acontecer a mesma coisa que acontece lá no Palmeiras. Vai ter show da, sei lá, Mariah Carey aqui no mesmo jogo, no dia do jogo do Cruzeiro. Aí a gente vai ter que colocar a metade da arquibancada. Então tudo isso tem que ser pensado. O Cruzeiro tem possibilidades junto à Minas Arena. Eu acho que tem que negociar mesmo. O Pedrinho falou direito, ele falou, olha, a gente não quer nada de graça, a gente vai negociar, a gente vai pagar o que está, algo que seja justo para ter isso daí, mas precisa ser sentado e conversado. Agora eu não vejo o Cruzeiro saindo do Mineirão, não. Eu acho que a casa do Cruzeiro é o Mineirão, é a cara do Cruzeiro, é o lugar onde a gente tem todas as nossas glórias ali, e a gente precisa fazer de tudo para continuar ali, né? Então, negociar e tentar trazer a melhor forma do Cruzeiro se beneficiar com isso daí, porque não é nada justo a gente, enfim, colocar 4 milhões de reais ali e ficar com um só. Então, é importante que a gente negocie. E aí, Fernanda, perdão. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que tentar, sim, assumir essa administração, porque vai ser boa por muitos motivos, né? O primeiro, obviamente, é o financeiro, porque a gente vai ter mais participação nesses lucros aí em relação aos jogos, e não só aos jogos, né? Todos os eventos que tiverem no Mineirão, se a gente tiver essa administração. E, além disso, também, se a gente tiver administração, a gente vai ter mais voz nessa questão de marcação de eventos, né? Eu não acho que vão cessar, e nem acho que tem que cessar os eventos que não são de futebol. Porque, enfim, o Mineirão aí é um palco de vários eventos mesmo. Eu acho que o Cruzeiro pode até conseguir coibir alguns eventos no gramado e tudo mais, mas, assim, marcar esses eventos na esplanada e tudo mais não tem problema, e participar dos lucros nisso, eu acho que é muito bacana também. Não só a questão dos lucros, mas essa questão, como eu falei, o poder de decisão em relação a datas e tudo. Eu acho que se a gente puder participar dessas conversas, vai ser muito importante mesmo, e assumindo essa administração, acho que a gente ganha esse papel.
E como o Jaime falou, essa questão da construção de estádio, assim, 300 milhões a gente nunca vai conseguir construir um estádio, né? A gente viu aí o outro time aqui da região que gastou mais de R$1 bilhão e acabou de inaugurar, já está reformando, porque teve um problema ali, problema aqui. Então, quantos reais eles gastaram nesse estádio e quantos reais a gente gastaria, né? Já tivemos essa discussão em relação a onde que seria, porque em Belo Horizonte não tem terreno mais, então teria que fazer uma localização que talvez fosse mais afastado de BH, nem seria aqui na capital, né? Enfim, isso já foi uma discussão muito grande de que, né? Enfim, por mais que a torcida do Cruzeiro é forte do interior, é muito forte mesmo, como o Glauber falou, eu sou de Patinga, então eu sei muito disso também, sim, muito, muito forte, mas assim, querendo ou não, né, a gente tem aqui um estádio em Belo Horizonte, que é a capital do estado mesmo, que nossa vida inteira praticamente a gente jogou ali, a gente foi muito campeão ali, a gente se identifica ali, tem essa oportunidade de conseguir assumir o estádio, eu acho que tem que aproveitar. É claro que 300 milhões é muito dinheiro, eu acho que para qualquer pessoa, até para o Pedrinho, eu sei, é uma quantidade muito grande de dinheiro, mas acho que o Cruzeiro tem que conseguir conversar, negociar, entender o valor, fazer a matemática ali para entender a partir de quantos anos que a gente vai conseguir ter o retorno desse dinheiro, porque a partir do momento que a gente assume a administração, a gente consegue ter ali a maior participação nos lucros, o Cruzeiro vai aumentando a sua renda e aquele investimento que você fez, ele vai retornar para você. Então, entender, até porque, assim, o Pedrinho já deixou claro que não pretende vender o Cruzeiro, que quer passar para o seu filho e tudo mais, deixar muito tempo na família. Então, eu acredito que há um certo prazo ali, a um longo prazo, de uns anos, esse retorno vai voltar para o Pedrinho, né? Então, acho que pode ser interessante sim, e esse 300 milhões até abaixou, que esse valor era maior, né? Então, eu acho que as negociações estão sendo feitas, como a Amanda falou, colocar ali o governo de Minas no meio, entender qual vai ser ali o melhor interesse para todo mundo, identificar um valor em comum que agrade todas as pessoas ali, todos os envolvidos, e pegar essa administração. Para mim, vai ser o melhor dos caminhos. Eu tenho para mim que o Cruzeiro vai conseguir isso sim. Vai ser uma conversa difícil, mas eu vejo um interesse muito grande do Pedrinho. Eu acho que isso é importante, porque ele não é bobo nem nada. Ele sabe que financeiramente vai ser muito importante para o Cruzeiro, para ele, enfim. Então, eu tô confiante nesse assunto sim. Também, Fernanda. E até porque o Cruzeiro ele está numa posição muito favorável na mesa de negociações. Eu vejo o Cruzeiro muito favorável, primeiro, porque num aspecto normal, ele vai ser o único time a mandar jogos no Mineirão. O Atlético Mineiro, nesse instante, não está mandando uma questão circunstancial, está colocando o tapetinho lá na arena deles, enfim, mas normalmente o Cruzeiro vai ser quem manda os jogos no Mineirão. E aí, o que vai ser desse estádio? Eu acho um ponto fundamental, Fernanda, que você citou, 300 milhões. Cara, assim, nem o terreno do Flamengo, só 300 milhões você compra talvez o terreno, vai. O terreno do Flamengo foi algo em torno de avaliado em 200 milhões. Mas o custo do estádio do Flamengo, previsto hoje pelo presidente, o BAP, é algo em torno entre 2 bilhões e 3 bilhões de reais. Gente, o dinheiro não é meu. O Pedro Lourenço tem condições de investir? Tem. Só que eu prefiro ver isso revertido, de repente, no futebol e na estrutura do clube, com o estádio que está pronto. Eu não vejo sentido, eu respeito todas as opiniões, mas para mim não faz sentido. E é isso que o Cruzeiro tem que colocar exatamente no colo da Minas Arena. E aí? O Cruzeiro tem um poder de negociação muito grande. O Pedro, ele é um cara que traz parceiros importantes para o próprio Mineirão. Isso não é chantagem, isso é negociar em benefício próprio. Todos os clubes no Brasil fazem isso. Por que o Cruzeiro não pode fazer? Estamos falando de situações dentro da lei. Ninguém está falando de burlar lei aqui. Então, não faz sentido. Um estádio que foi construído em 1965, que vai fazer aniversário muito importante, vai fazer 60 anos esse ano, vai ficar fechado para o futebol? Não faz sentido. Eu acho que o Pedro precisa de ir no caminho mesmo de mobilizar governo do estado de Minas Gerais
e o governo que, segundo o próprio Pedro, deixou a desejar naquela situação do jogo contra o Palmeiras, né? O Pedro citou a respeito disso também lá na TV Band de Minas, e resolverem essa situação. E o Pedro é muito feliz quando ele fala: o Cruzeiro não quer nada de graça, né? Para não parecer, porque aconteceu uma determinada época, meus amigos, fiquem à vontade para falar, existia a boca miúda de Belo Horizonte, a gente sabe o quanto ela é nervosa, né? O Cruzeiro está querendo tomar o Mineirão na mão grande. Não, não tem nada disso. O Cruzeiro está querendo melhorar uma condição boa para ele, de alguém que leva durante todo o ano, a gente está vendo aí, né? Durante todo o ano, o Cruzeiro leva excelentes públicos, enche a casa, faz o fluxo de caixa rodar, é o Cruzeiro, ponto. Independente quando tinha outro estádio, não tinha, independente disso, o Cruzeiro é quem faz movimentar e tem que levar isso. Eu confesso a vocês que a questão de um outro estádio, algum de vocês aqui pensa nessa saída, se o Cruzeiro esgotar todas as fontes de negociações, deve partir mesmo para o seu estádio próprio? Vou voltar com você de novo, Fernanda, porque você levantou uma bola muito importante, essa questão dos 300 milhões, não constrói nem um terrão, talvez, viu, Fernanda? A galera tem que se atentar para isso. Pois é, e como eu falei, eu acho que ele é um investimento que ele vai retornar para você. Porque o Cruzeiro, ele tendo a administração do Mineirão, como eu falei, ele vai ter participação de lucros nos jogos, muito maior, e nos eventos, que vão continuar acontecendo. E esse poder de decisão. Então, assim, eu acho que esse valor, ele tem que ser bem estudado. Como eu falei, eu não tenho todos os dados aqui para saber exatamente a questão dos lucros e poder te falar exatamente, em X anos o Cruzeiro, ou o Pedrinho, enfim, vai recuperar esses 300 milhões, ou enfim, vai recuperar um valor que vai valer a pena todo esse investimento. Então, eu acho que tem que negociar, sim, tem que conversar, entender, porque construir um estádio, para mim, não está em pauta por essas questões que a gente já conversou. Como você falou, vamos supor que o Pedrinho chega e fala: não, beleza, 300 milhões paguei. Esses outros 700, 800, 900 milhões que ia gastar construindo o estádio, além dos 300, investe no futebol. Claro que não de uma vez só, né? Mas olha o tanto de dinheiro que a gente economizaria, lembrando que se construir um novo estádio vai ser numa localização alheia, né? Que para algumas pessoas vai melhorar ali, mas para outras vai piorar também, vai sair... Gente, a localização para mim do Mineirão eu acho uma coisa tão incrível, assim, na Pampulha, que já é um bairro turístico de BH. Tem muita gente que, inclusive, vai para o Mineirão aproveitando esse passeio turístico, quando tá por aqui, a visão é linda da lagoa e tudo, enfim... Toda a questão histórica, eu acho que a gente tem muitas vantagens e benefícios de estar ali no Mineirão, como já falamos da história. Então, eu não partiria para outro estádio, assim, não, a não ser que chegasse um outro bilionário e ele falasse: eu quero construir, eu vou pagar tudo. Mas eu acho que pegar do dinheiro do Pedrinho, que querendo ou não, o dinheiro que vai ser investido no Cruzeiro, eu não consigo ver valendo a pena. É claro que a gente gostaria que o Cruzeiro tivesse um estádio personalizado, vamos dizer assim, né? Talvez um estádio azul com escudo e tudo mais. Mas eu me sinto muito representada no Mineirão, sempre me senti em casa. Eu acho que para muita gente essa ligação é automática, Mineirão, Cruzeiro. Por mais que não seja azul, por mais que não tenha o escudo, tem essa identificação. Então, eu me sinto muito feliz ali. Eu acho que tem que brigar para continuar ali, sim. Amanda, e eu acho que é possível, né? Isso que a Fernanda falou, um acordo ali de cavalheiros, essa tal envelopagem, né, do Mineirão nos dias de jogos, se transformar mesmo ali nas cores azul e branco. Pô, cara, não é difícil. Não é difícil acertar isso. E o Cruzeiro, eu repito, acho que diferente de outras oportunidades, o Cruzeiro chegava meio de cabeça baixa para essa mesa de negociação. Acho que o Cruzeiro tem que colocar todos os argumentos que a gente está falando aqui em benefício de trazer essa possibilidade para o clube. Ou então, que o Mineirão, que o Estado dê conta dessa situação, e eu tenho certeza, o Pedro Lourenço ele vai arrumar a solução para o Cruzeiro. Se aborrecer ele demais, ele com aquele jeitinho dele fala assim: nós vamos construir um estádio para o Cruzeiro. Então, e que as pessoas da Minas Arena não duvidem disso, né, Amanda?
Com certeza, Valu. Eu também penso dessa maneira. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que talvez não seja por falta de planejamento por parte do Pedro Lourenço, ou nem por parte da questão financeira, porque a gente sabe do poder financeiro que ele tem, e ele que já vem demonstrando que é um dono que costuma pensar exatamente na instituição, mas ali pensando 100%. Eu acho que o Cruzeiro, nesse momento, nas mãos do Pedro Lourenço, acho que talvez tenha outras prioridades à frente. E aí, na questão de conseguir aí, ter nas suas mãos, né, a administração do Mineirão, talvez tenha algumas outras questões financeiras que passam à frente. Todos nós sabemos que o Pedro Lourenço ainda tem uma grande responsabilidade, né, em conseguir ali pagar os credores. A situação financeira do Cruzeiro ainda requer muito cuidado e talvez nesse momento ele esteja prezando inicialmente, né, por tentar conversar com a Minas Arena, por tentar fazer com que essa pedida também pela Minas Arena possa diminuir um pouco, ou até a questão dos lucros que hoje já existe, né, por parte da Minas Arena, possam também se dissolver um pouco melhor, favorecendo um pouco mais os dois lados, e não ser uma via de mão única, como tem acontecido praticamente, deixando ali o Mineirão, a Minas Arena, né, com uma compensação financeira muito maior do que o Cruzeiro. Eu até sinto um pouco dessa inversão de valores, né? Se hoje o Cruzeiro é a única equipe que manda de forma recorrente os jogos dentro do Mineirão, talvez pudesse ter um interesse maior da própria Minas Arena em manter o Cruzeiro dentro do Mineirão, né? E não o contrário. Da sensação que passa para a gente é que hoje só o Cruzeiro precisa da Minas Arena, né? E não o contrário. Então, assim, acho que isso tudo impacta diretamente nas decisões tomadas pelo Pedro Lourenço. Mas acredito que seja uma questão de tempo, né? Tendo algumas outras prioridades nesse momento à frente, sabendo das responsabilidades que tem o Pedro Lourenço à frente do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro tem que pensar sempre agora em ser autossustentável, né? Quando a gente olha a folha salarial do Cruzeiro aumentando, a gente fazendo, junto com o Pedrinho, fazendo investimentos no futebol e aumentando a folha salarial do Cruzeiro, ele começa a pensar, obviamente, nas rendas, no que entra ali em caixa. Então, essa negociação com a Minas Arena, ela vai acontecer e o primeiro passo é o Pedrinho também vir a público e falar o valor que foi pedido ali, até para que se consiga uma negociação, às vezes, mais favorável numa mesa de negociação ali. A gente sabe que o Pedrinho não é um negociador qualquer, é um falcão aí no mundo dos negócios, e como a Fê falou, a longo prazo é muito ruim para o Cruzeiro esse contrato. Mas se for renegociado e o Cruzeiro conseguir, aí sim, lucrar com bar, lucrar com a questão do estacionamento, lucrar com outras frentes ali e trazer mais dinheiro para a caixa, isso vai viabilizar tudo o que a gente está falando aqui. A gente, sei lá, o Pedrinho, vamos supor que ele decida investir os 300 milhões, mas dentro das métricas que ele faça ali junto à sua equipe, ele vai lucrar 50% a mais por jogo. Então, isso aí, a longo prazo, esse dinheiro vai retornar para ele de uma forma muito, muito maior, né? Então, assim, o que a gente tem de dados, o que a gente tem de notícias sobre essa negociação ainda é muito nebuloso, assim. Então a gente ainda não consegue precisar para o Cruzeiro o que é o melhor a ser feito aqui, né? Mas o que o Cruzeiro tem que pensar é exatamente o que o Pedrinho sempre fala: ser autossustentável. A gente tem uma dívida gigantesca para pagar, a gente não pode esquecer disso, tá? O Cruzeiro vem de uma negociação com o governo agora, que é uma negociação benéfica para a gente, porque a gente consegue pagar com mais tranquilidade a nossa dívida, mas é uma dívida gigantesca, tá? A gente precisa pensar nisso, tornar o Cruzeiro um clube, mais uma vez, autossustentável, para que aí sim a gente tenha grandes elencos. Nós já temos um centro de treinamento maravilhoso que está passando por diversas reformas, que o Pedrinho tem investido muito dinheiro ali dentro. Então, tornar a Minas Arena e o Mineirão mais viável para a gente é o que eu acho que deve ser a prioridade do Cruzeiro, assim. Eu não acho que a gente tenha que focar num novo estádio, né? Eu gosto de usar o exemplo do Olímpico lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio tinha uma
uma casa histórica, maravilhosa, que todo mundo ficava, caramba, vamos decidir um jogo no Olímpico, todo mundo já ficava com o pé atrás ali, e agora o Grêmio tem uma nova casa, que é a Arena do Grêmio, e esqueceu do Olímpico. Eu não acho que isso seria o mais viável para o Mineirão. Eu, particularmente, não gostaria de ver o Mineirão abandonado dessa forma, né? Eu acho que o Cruzeiro precisa realmente, mais uma vez, melhorar este contrato, porque hoje é a empresa e é o principal consumidor daquela empresa. Tá? O Cruzeiro coloca diversas pessoas ali todos os jogos. Então a gente precisa de melhorar esse contrato para que aí sim o Cruzeiro consiga ter mais poder de barganha, tanto na Minas Arena como no estado de Minas Gerais, quanto com o dinheiro que a gente vai conseguir fazer ali nos estádios. Pô, só para atender antes aqui, o Saulo, ele falando, ninguém falou até agora do prazo da concessão da PPP da Minas Arena, comentaristas fracos. Porque esse não é o ponto, mas já que você tocou no assunto, Saulo, o acordo foi firmado em 2010 por 27 anos. Então, ou seja, essa concessão ela vai acabar em 2037 só que tem um detalhe, ela desses 27 anos, ela pode ser prorrogável até 35 anos. Então, podendo chegar até o ano de 2045. Espero ter respondido aqui a sua questão, Saulo. Pode seguir, por favor, Glauber. Então, todo mundo meio que desvendou meio essa questão financeira do clube ser empresa e precisar dessa rentabilidade. Os outros clubes, nesse quesito, estão bem à frente a gente, né? Cada um com o seu estádio, com as suas concessões, claro. Essa questão do Mineirão, que eu acho, não sei se vocês acompanharam, eu tô meio pouco fora de informação, mas há uns 6 meses eu vi uma reportagem sobre o Serra Dourada, em Goiás, e é um estádio que hoje está completamente abandonado, tudo estragado lá, banheiro, tá abandonado, entendeu? Até que esse dia da reportagem, um pouco para frente que eu vi, os clubes de Goiás não jogam lá mais. Não sei se recente agora tem jogado, porque eu não tenho acompanhado. Mas, assim, me bateu uma tristeza, porque assim, é sempre um campo que eu sempre vi o Cruzeiro jogando lá, é um estádio com porte até bacana, né? Que a gente vê isso como se ferisse mesmo, assim, né, o patrimônio histórico do futebol brasileiro, e o Mineirão é até muito maior que o Serra Dourada, claro. E, claro que porque existe administrações, talvez não aconteceria isso, mas o Cruzeiro saindo dali, cara, caminhar a passo largo para isso também, infelizmente, e aí a gente vai perder um estádio como esse aí, é bem complicado.